samba chegou! Salve mundo do samba! Fala galera, eu sou a Manu Casado. Eu sou Raul Machado, estamos aqui para a nova temporada do No Mundo do Samba, Estúdio Apalooza, recebendo duas convidadas mais que especiais. Campeã do Carnaval 2025, Angelina Basílio, presidente da Sociedade Rosa de Ouro, e a Solange Cruz Bichar, presidente da minha, da sua, da nossa Mocidade Alegre. Vou começar com a campeã. Angelina, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui na reestreia do No Mundo do Samba, essa temporada, pra gente falar de carnaval, pra gente falar de samba, pra gente falar dessa paixão. Ah, tá muito gostoso aqui no estúdio. Nos receberam muito bem, com uma comidinha, uma volta, ó, muito gostosa. Vamos falar. Solange Cruz, a madrinha deste programa, né? A gente não poderia recomeçar essa temporada que é trazer aqui pessoas que fazem o Carnaval de São Paulo. E a Solange é um ícone do Carnaval de São Paulo, do Carnaval do Brasil. Prazer receber você. Opa, prazer é todo meu. Obrigado, Raul. Obrigado, Manu. É uma honra estar de volta aqui falando com vocês. Caramba, hein? Que honra nossa, Angelina. Que honra nossa. Ah, mas isso é merecimento, É Tata. isso, é sobre isso. E aí, a gente tá aqui hoje, nessa reestreia. Inclusive, Nessa reestreia. 2007, a Solange estava comigo. Eu tenho uma caneca. Ah. Essa caneca é de 2007, quando lá na Just TV, depois Flix TV, nós fazíamos aos sábados, ao vivo, das 18 às 19. E a Solange foi uma das primeiras convidadas. Angelina também. Enfim, eu tenho a honra de ter a Manu Casado, que vem fazendo um trabalho incrível nas redes sociais. É uma artista e também apaixonada pelo carnaval. Vamos bater papo? Vamos, é o que eu gosto. Olha, Raul, deixa eu só interromper. Interrompa. Manu, faz direitinho, porque eu já fui apresentadora desse programa. Verdade, verdade. Quando o Raul viajou, eu assumi isso aqui. Primeira Vou apresentadora poço. no meu lugar foi a Angelina, foi a Solange. Foi. E nesse ano comentou o carnaval com a gente lá no SRZD. Eu vou honrar é. o posto. É isso aí, Honrar. Manuzinha. Dou É isso honra aí. a você fazer a primeira pergunta nessa nova temporada. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente porque todo mundo me pergunta qual é a sua agremiação. E aí você trouxe a Solange. Bom, eu cresci na Mocidade Alegre, então pra mim é uma honra estar aqui do lado da Solange. É uma honra pra mim estar do lado da Angelina, porque meu pai é Rosa de Ouro, sempre, certo, né? Enfim, então é uma honra. E a primeira pergunta que eu queria fazer é... Depois de tantos anos, assim, como presidente de escola de samba, pra vocês, o que é mais importante trazer de quando vocês começaram a ser presidentes? O início da gestão de O vocês início. até hoje. A minha foi meio complicada, porque assumi, depois de Eduardo Basílio, meu pai que faleceu. Meu pai era muito visionário, né? Então, falavam assim, ela vai acabar com a Rosa de Ouro vai acabar, né? Era bem assim, bem drástico, viu? E você ficava como, assim, mentalmente falando? Sabe por quê? Eu tinha tanto amor, eu sempre tive tanto amor pela Rosa de Ouro, eu sabia que eu ia vencer todos esses obstáculos. Mas ainda não tinha internet do jeito que tem agora, as redes sociais, então eu acho que eu tinha morrido. Mas. Com certeza, muito comentário. Mas na época, nossa, acabavam comigo, que eu ia destruir o Rosas de Ouro. Uma época que também a mulher não tinha Não era o assim. espaço que tem hoje, né? Espaço. A gente começou a ir pra Liga, eu e a Solange fomos juntos, que ela me incentivou aí naquele ano de 2003, no final de 2003. Meu pai faleceu em outubro de 2003. E eles falavam, porque o sujeito homem... E a Solange falava que a Solange é mais despachada ainda que eu. Que sujeito homem e o sujeito mulher, que eu vou ficar bem assim, entendeu? Porque é um universo masculino. Era. Cada vez mais. Na de São Paulo, era. É que eu voltei, casado, a 2003. Vou chamar ela de casado. Casado. 2003. Então era um pouco diferente do Com cenário certeza. agora de São 2025. 22 anos, né? Era bem mais... Agora não, né? Não, agora tem mudado cada vez. Agora, Vocês né? mudaram, né? Vocês mudaram. Agora uma curiosidade, né? Muita gente olha as duas hoje como ícones, presidentes, lideranças das comunidades. Quem é do carnaval sabe, mas quem não é, talvez não. De que dentro das escolas de samba, elas já fizeram de tudo um pouco. Angelina, o que você já fez na Rosa de Ouro antes de ser presidente? Já fui porta-bandeira, já fui diretora de ala, já fui destaque de carro,
já fui comissão de frente. Ai, já bordei, que não, né, no começo a gente até que bordava, já colei fantasia, já levei show, fui diretora de eventos, levava show, já ajudei no social, Fez um pouco de tudo, né? de tudo. E a Sol? A Sol. Também, né, gente? Comecei na ala das miudinhas. Olha agora, Ela olha quer que a agora. gente... Comecei na ala das miudinhas, que lá não era lá das crianças, era lá das miudinhas. Aí depois eu passei para lá das igualdades, que já era o pessoal mais, né? Fui chefe de ala, fui destaque de ala, fui diretora de eventos. Mesma Sempre coisa. fui da mestre de cerimônia, né? Da escola, independente. Até de virar presidente, eu sempre gostei do microfone. Então, eu participei de vários avanços dentro da Mocidade Alegre, né? Então, hoje a gente conhece cada cantinho, cada lugar, cada olhar, se tá dando certo, se tá dando errado, fala, ih, pelo olhar ali já vi que não tá. Então, você passa por vários departamentos dentro da escola, né? Até você chegar a exercer aquilo que eu nem imaginava que um dia eu fosse ser, que seria ser presidente da Mocidade Alegre. Eu sabia que, assim, na Mocidade Alegre, como no Rosas de Ouro, sempre foi muito passado de pai para filho, mas a minha família é muito maior que a da Angelina, né? Sim. E não teve tanto interesses, assim, de alguns outros parentes, né? E eu, no caso, já era infiltrada na Mocidade Alegre desde moleca. Então, são todos aprendizados. Tudo que eu sei, tudo que eu sigo, foi o que eu aprendi lá dentro, né? E eu acho que eu tive grandes professores, né? Tive grandes professores e, por conta disso, eu acho que a gente acaba se destacando, né? Mas aí eles falam que prego que se destaca que é martelada. Eles querem me martelar, mas eu não dou brecha, né? Eu dou... Só aqui, ó, é de igual comigo, não tem essa. Solange, vocês falaram aí a respeito de várias funções que vocês exerceram nas escolas e conquistas, né? Não só do ponto de vista da mulher, do protagonismo feminino num ambiente extremamente dominado pelos homens. E o carnaval cresceu muito, hoje tem a fábrica do samba, o carnaval está na televisão, o carnaval está na internet, vocês construíram parcerias sólidas. Ainda assim vocês sentem um certo tipo de preconceito, alguma situação assim de que desabonem vocês pelo fato do carnaval? Ainda tem preconceito, ainda tem dificuldade? Olha, preconceito quanto à capacidade, não. Aliás, eu acho até que eles têm medo da nossa capacidade. É isso. mesmo? Eu penso assim, eu não penso ao contrário, não. Agora, existe sim, tipo assim, isso aqui não é lugar para mulher, ou não... Existe, eu acredito ainda que existe um pouco disso em vários lugares, mas assim, eu acho que nesse métier que eu já vivo, acho que a gente já ocupa nosso espaço. As pessoas já sabem quem nós somos. A gente não precisa vestir uma camiseta com o Sim. logo da nossa escola para vocês saberem quem nós somos. E o carnaval? E o carnaval ainda tem um E ainda preconceito na festa? existem presidentes homens que para ser identificado tem que estar trajado, senão ninguém conhece. E tem que estar escrito atrás, presidente. Presidente da É sobre isso. Né? Mas no carnaval, assim, da festa, esse carnaval de São Paulo, vocês ainda percebem dificuldade, preconceito, aquele olhar torto assim, ou ainda, ou já foi superada essa etapa? Nesse lado eu não sei, Não, agora eu não acredito mais. Não mais. muito nisso, não. Eu acho que as pessoas, elas conseguem identificar pela trajetória. Sim. E hoje, com essa facilidade Da da comunicação, internet, né? da comunicação, do tudo exposto, né? Aí é mais fácil ainda. Falando justamente dessa parte das redes sociais, como as redes sociais mudaram esse engajamento que vocês têm com a comunidade? Mudou, porque vocês agora precisam falar em uma língua um pouco mais jovem, um pouco mais contraída. Diversas vezes vocês têm que gravar vídeos para comunicar a todo mundo. Como que foi essa transição? Eu fui me adaptando. Foi? Foi, eu vou me enfiando nos vídeos, vou falando, sabe? Sempre foi assim. Não teve o Face, antes não existia Face, era Mensa. Orkut. Orkut, não, vou, Instagram, vou indo. Vou, mas é assim, como eu já fui muito condenada, né? Assim,
Eu fui muito mais perseguida que a Solange. Eu vou falar aqui, não é pra falar? É pra falar É, a verdade. um bate-papo aqui. Sim. Eu já fui muito perseguida, entendeu? Muito perseguida. Mas eu tenho uma... Como você lidava com isso? Eu não sei. Olha, eu tenho uma coisa. Não sei. Porque eu sou de touro, agora eu vou falar. Sou ascendente em peixes e lua em aquário. Olha o enredo! Olha o enredo! Olha o enredo aí, gente! Eu não sei, eu sempre tive uma coisa assim, que antes que meu pai falecer um pouco, ele falou pra mim, olha, eu já fui tão perseguido, já fui tão, sabe, como é que fala? Perseguido. Sim. Não liga, filha, não liga. Carnaval tem que ir fazendo, tem que... Carnaval tem todo ano. E eu aprendi isso. Eu não desisto. A Rosa de Ouro vem amargando 3 resultados aí horríveis, casado. Raul. E a gente saiu do 11º e foi campeã. E eu sempre falei, a Rosa de Ouro é grande. Merecidamente. E a gente vai conseguir. Porque tudo você precisa formar numa escola de samba. Eu formei os diretores de carnaval. Agora eles têm o certificado. Que maravilha! Você entendeu? Tudo numa escola de samba você dá o certificado, forma, né? Mas assim, da rede social, né? Tem um lado bom e também o lado de que tudo que vocês postam causa uma repercussão muito grande. Sim. Então hoje o componente, ele tem muito mais acesso a vocês. Então, por Ah, exemplo, sim. a Solange tá no Sim, supermercado e Manu. posta, o componente tá vendo. Sim. Se vocês fazem uma crítica, de repente, um assunto que está Polêmico. viralizado, É muito mais polêmico, rápido, né? então vocês assim, Com certeza. como todos nós, são vigiadas 24 horas por dia. Sim, né? sim. Eu acho que na realidade, em relação a isso, eu sou muito despachada no sentido de que, pra mim é muito tranquilo fazer vídeo, eu tá aí, eu tá ali, ou filmar, até porque a gente acabou se tornando pessoas públicas É. e a gente tá em todos os lugares. Mas é aquilo, eu vou no mercado do bairro, vou de lenço na cabeça, vou de rolinho, eu não tô nem aí, eu vou na feira. E aí tá tudo Você é certo. você, não é personagem. Mas aí a gente para na feira, tira foto, para no mercado, tira foto, ganha uns descontos de vez em quando, uns brindezinhos também, faz parte, olha que coisa boa, né? A única coisa que a gente é gordinha, recebe um monte de coisa pra fazer propaganda. Ah, pra fazer a propaganda eu tenho que comer, né? Fazer o quê? Mas é bom demais, não parem de mandar, eu adoro. viu? Mandem! É muito Mas isso. você sabe. E isso é muito bacana, eu acho que é muito legal. Mas existe o outro lado do cuidado. Eu tenho um filho de 25 anos, né, que é o Sombrinha, e a gente já educou ele, já instruiu ele a não ficar se expondo na internet, dando debate, deixa falar e não sei o quê. Eu tento ter esse controle com a minha escola, né, tipo, quando aconteceu já em 2012, gente, não entra na internet, não fala, não dá assunto, não dá, vai aumentar, é pior. Para, eu não sou o João Kleber não, mas calma, é só o momento da gente tomar nossa água, que aqui é água de coco quadrado. Deixa eu agradecer aqui aos amigos da Água de Coco Quadrado, que inclusive mandaram presentes aqui. Olha só, Manu, quanta coisa legal. Olha, eu vou dividir com você, porque tem bastante coisa. Um beijo pra todos aí do Coco Quadrado com a gente aqui no Mundo do Samba. E o bate-papo continua. Assim, não, até porque também, às vezes eu sou curta e grossa, eu já respondo, e às vezes vocês ficam bravos e falam, não responde, eu respondo sim. Tem coisas que eu respondo sim. E aí tem coisas que as pessoas já viram, ixi, mano, essa mulher é brava, ela respondeu, aí a pessoa até some, nem responde mais. Eu já vi você Enfim. até com bom humor diante de críticas no Ah, Instagram. sim. Você faz questão de responder nominalmente a pessoa, respeitando a opinião, mas sem baixar o nível. Então, eu perdi para uma escola o ano passado e uma componente colocou assim, eu vou rir disso. Eu fui de verde no desfile das campeãs. Aí ela colocou assim, parece um abacate gigante. Eu falei, ai, minha boca encheu d'água, adoro abacate! Adoro um abacate com açúcarzinho. Ai, que delícia, amiga! É isso. E aí a pessoa fica totalmente desconectada, né? Sem ação. E é isso, tem dias que a gente tira de letra, mas tem dias que a gente não tira, não. Eu sou assim, gente. Eu aprendi a viver
com as redes sociais, não tô nem aí, não respondo nada. Sabe o que eu faço? Na próxima festa, ou no próximo ensaio técnico, eu venho linda, maravilhosa, você entendeu? Com perfil, com um tema maravilhoso. É isso. Porque Cada eu sou uma tem assim, seu jeito, né? porque eu acredito, entendeu? Eu acredito na Rosa de Ouro, acredito. Agora, fiquei sabendo que vocês foram ao Mercadão e pararam lá. O que que aconteceu? Paramos o Paramos. Que história foi essa? Aí a gente ganhou planta, né? Ganhamos. Ganhamos peixe na peixaria. A Foi. gente, tipo assim, Foi. foi. Mas quando foi? Foi recente isso? Não, eu sempre vou no Mercadão. Eu sempre vou ao Mercadão. E aí todo mundo que fica... A Solange faz um picles, que é uma dele... É lá do Mercadão e depois eu faço todos os meus para... Então eu sempre vou lá. Então vocês sempre... ela é da mocidade, não sei o quê. Aí eu tava com a gente, eu falei, vamos com a gente vai no Mercadão. E ela foi. Gente. Aí pronto, aí todo mundo ia presidente da mocidade, a presidente do Rosas e não sei o que. O cara, eu sou do Rosas, eu sou não sei do... Aí fomos lá no Silvio, na peixaria do Silvio. É, no Mercado da Lapa. Aí fomos lá, o Silvio gosta de samba, o Japa, ele adora samba. E há muitos anos atrás ele foi do Camisa Verde e Branco, e eu compro nessa peixaria, porque a gente traz muita gente de Parintins, né? E o pessoal gosta de peixe, Sim. e eu compro lá. E aí eu fui lá e falei, olha, presidente, eu conheço, eu era amigo do seu pai, do Olha. Basílio, e não sei o que. Aí Olha. aí a Angelina, ai, que planta linda, ele... Daqui a pouco ele subiu, arrumou, deu uma planta pra ela e uma planta pra mim, que tá linda, maravilhosa. Gente, é muito bacana. Deu peixe pra gente levar pra casa, filezinho de tilápia. Nós testamos a Foi lindo. popularidade lá, mas era um box que falava, ô Solange! Outro box, ô Angelina! É foi muito legal, legal, gente, foi legal. muito legal, muito legal. Foi bacana, foi bacana. Carnaval É isso, 2025, Angelina campeã, falou aí de muitas cobranças. É verdade que você inicialmente custou assim a apostar no enredo Rosa de Ouro, uma grande jogada? É Não, isso? eu não gostei. Inclusive, quando eles me apresentaram, o Evandro falou, né, que é um dos diretores de carnaval da comissão, falei, eu não gostei não. Aí veio o redista, o Beto Vila, Pra te convencer. né, aí falaram, eu falei, eu não gostei. Aí, me convence, olha como a gente é testado, pode ser teste. Aí, quando eu fui, que eles estão contando uma história, né? Desde a antiguidade. E eu adorei essa história do cassino também. Você entra no cassino, o cassino é brasileiro. Eu falei, não, preciso de mais, precisa me remeter a alguma coisa, alguma memória minha, afetiva, quando eu era criança. Sabe, peão? Não, no último carro vai ter peão, depois vai ter peão. Eu adorava, quando eu tinha uns 10 anos na Brasilândia, os meninos soltavam peão assim, e solta, né? Eu, vai ter bolinha de gude? Vai. Ah, vai ter como mágico? Ai, Essa é vazia. vai ter como mágico no último carro. Lembro do meu neto que se trancava no quarto, quando eu tinha uns 9, ficava lá. Vocês estão me convencendo? Aí quando eu vi o Mário, né? Mário Gross. O Mário, eu falei, Mário e Luigi. Ah, gostei. Se Aí foi convenceu. convencido. E o cassino. Eu gostei do cassino também, porque é uma coisa elegante, uma coisa. Ficou bonito. Inclusive, você fez um vídeo maravilhoso pra lançar esse enredo, né? Que é um É. vídeo todo meio minimalista, assim, É, uma coisa eu meio vi- máfia. Isso, meio máfia. Eu com a mala, né? Exatamente. E eles estavam jogando apenas. Como é que fala? Palito. Ah, Então, mas assim. Já nasceu. A gente vai vendo. Mas foi construído esse enredo. Que nem o samba. Quando ganhou o samba, eu também não gostei. Não gostou? Mas o samba cresceu. O enredo cresceu. Tudo foi crescendo. Entendeu? Tudo foi crescendo. Foi uma coisa construída. eu tenho uma amiga que ela sempre, inúmeras vezes nesse programa aqui, né? Ela sempre falava carnaval na pista. Ela cansou de falar isso. Falou, é ali que Carnaval se acontece, ganha na né? pista, né? A gente entra na faixa amarela, pode dar tudo muito certo, como pode dar errado. E é isso, foi o que aconteceu com a gente esse ano. E você admitiu, né, Solange, assim, os erros da sua escola. Claro. Não é muito comum o dirigente, publicamente no microfone, dizer que errou. E você, esse ano... Eu sempre, eu acho assim, às vezes a gente fica, poxa, eu poderia ter ganho aqui, eu poderia ter ganho ali, não sei o quê. Como poderia ter ganho esse ano, mas a gente errou. E é fato, teve problema no carro, afetou na evolução da escola, houve alguns probleminhas assim, e é isso.
Só que, tipo assim, eu tava ali tensa, muito tensa, muito tensa. Porque eu já sabia na minha cabeça que o Mocidade não iria ser campeã. Aí as pessoas falam, não, mas outras escolas erraram, não, mas eu não quero saber Você dos não consegue outros. disfarçar. Não, porque eu não vi, eu não registrei e outra coisa. A pessoa pode ter visto que a escola errou, o jurado pode não ter visto e tá tudo bem. Faz parte do jogo, né? E eu não tava preocupada com as outras, eu tava preocupada com a minha escola. E eu sabia que a minha escola tinha errado. Então eu já fui consciente de que a Mocidade não seria campeã. Né? E quase que na última nota foi. Mas é aquilo, eu já sabia que a escola tinha errado. Né? Agora, tem gente que sabe que a sua escola errou, mas não conta, fica quieta. Mas o meu não tinha como, foi muito visível. Né? Foi muito visível, foi muito aberto, foi muito escancarado. E tá tudo bem, porque assim, o Rosas fez um excelente desfile. O Rosas realmente tava ali no páreo com muita tranquilidade. Né? Foi um carnaval diferente. Isso que a Angelina falou, não foi só ela que sentiu. A gente percebeu que o Rosas entrou diferente, que a escola tava com um astral diferente, com uma energia diferente. E aí, quando isso tudo te favorece, aí não tem jeito, é seu e pronto. Né? E eu tenho muita consciência disso. E mas se fosse outra escola, só porque você é amiga da Angelina. Não é só porque eu sou amiga da Angelina. Eu já perdi carnaval e sempre cumprimentei o oponente. Né? Esse lugar de chorar é dentro da sua casa. Né? E isso eu aprendi lá também na Mocidade. E a gente tem que consertar os nossos erros. Eu não fico procurando o culpado, foi fulano, foi ciclano. Porque isso daí é desmerecer o trabalho do outro. É desmerecer o que o outro... Eu não tenho como mensurar que o meu trabalho foi maior que o dela. Ou ela mensurar que o meu foi menor. Isso não existe. Nós temos o mesmo prazo para correr, a mesma verba para receber, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu trabalhei para estar lá, eles também trabalharam. Então, não tô aqui para desmerecer o resultado de ninguém, até porque eu assisto os desfiles. Eu vou analisar os desfiles, eu vou assistir todas as escolas, né? E aí eu acho que o mundo do samba ainda, não o mundo do samba programa, o mundo do samba carnavalesco, o mundo do samba carnavalesco precisa aprender a respeitar o sambista, aprender a se respeitar a agremiação. Isso é uma das coisas que na nossa ancestralidade tinha e que agora se perdeu. Porque a gente tem cabeças de dirigentes que muita gente não é de escola de samba. Não é de escola de samba. Então não passou e nem vai passar o que a gente já passou. E que muita gente do samba já passou. Eu já vim aqui, já falei em outros programas e falo pra vocês. Eu não consigo entender determinadas escolas em grupos de acesso, lá na UESP, escolas que foram referência pra gente até que tá aqui. Entendeu? Então o mundo do samba também tem que entender que muitos deles estão na UTI, precisa voltar. Precisa achar esse remédio aí para essa cura e as pessoas voltarem a buscar aquilo que elas perderam. Essência, raiz, respeito, continuidade, né, na realidade. Enfim, várias coisas ainda que o samba nos trouxe, nos ensinou e que a gente trouxe adiante, mas que muita gente perdeu ou esqueceu. Muito legal esse bate-papo. Nossa! Só que tá muito... Você viu? Você viu? Você viu? Só que tá muito leve, né? A Manu vai fazer uma pergunta que é leve. E na sequência eu tenho duas perguntas bombásticas. Vamos lá. Já eu vai quero. nessa, já tá assim. Não, Que já eu estou vamos, bora. resgatando da cápsula do tempo. E eu quero saber se vocês vão ter coragem de responder. Ixi. Ai, senhor. Diga lá, Raul. Pode ser agora já? Pode, já vai, vamos nessa. Ó, eu ativei aqui a cápsula do tempo e eu fui buscar duas perguntas que o povo na internet gostaria Sim. de saber desde 2012. Ih, lá vem. Ai, lá Vai vem demais. aquela história. E o meu papel é perguntar. E são duas mulheres educadas, inteligentes. Se não quiserem responder, não tem problema. Não, mas o meu por que papel é não? perguntar. 2012, Angelina Basílio, você que tem tantos bordões, né? Quem tem parceira? Não fica na estrada. Aqui é Brasilândia, poxa, Poxa. daqui a pouco ela vai falar também. Em 2012, você deu uma declaração polêmica, que foi a seguinte, né?
A Rosas de Ouro foi a verdadeira campeã do carnaval de 2012. O resto é balela. Foi um carnaval problemático, todos nós sabemos. E a Mocidade foi a campeã daquele ano. A minha pergunta, calma, Angelina. Você se arrepende de ter dito em 2012 que a Rosa de Ouro foi a verdadeira campeã daquele carnaval? Não, tudo é um aprendizado. Por isso que eu sou presidente de uma escola de samba. Eu nunca vou me formar. Então, Tá certo. você entendeu? Foi um aprendizado para aquela época. Foi o calor do momento. O calor do momento. E a gente ficou 3 anos na Mocidade, a Rosa, sabe, sempre na Mocidade, né? E eu não sei, eu acho que era foi um aprendizado. Eu não tinha amadurecido para aquele Mas momento. vocês brigaram de verdade naquela época? Houve mesmo? Não. Ou Sabe, foi... nós somos chamadas na delegacia. Chegou esse ponto. Chegou esse ponto. Aí ela me ligou e falou, vamos juntos, quebramos tudo, entendeu? Porque disse que as torcidas iam se encontrar, porque não sei, sabe por quê? O carnaval é muito, não é? Disputa. Muita disputa. É que eu acho Muito que na realidade aí, eu acho que Não é disputa, muito igual, muito... Sim, competitivo, né? Eu acho que, na realidade aí, eu acho que a Angelina, ela sofria muita pressão ali do pessoal da escola dela mesmo. Algumas pessoas a perseguição. que hoje já não estão, mas enfim, algumas pessoas que pressionavam bastante. Porque até então, quando ocorreu esse negócio do rasgar as notas, a gente tava todo mundo numa sala. Inclusive a Camila saiu, comprou hambúrguer pra mim, comprou hambúrguer pra Angelina, a gente tava lá minha dentro, tudo mais e tudo menos. E aí, um determinado presidente lá que começou a falar, não, tem que dar o campeonato pras duas. Eu falei, mas a gente não tá empatado. E não tava empatado. Sim. E não estava empatado, a Mocidade estava na frente, né? E independente disso, o prefeito estava pressionando a liga para dar o resultado. Claro, tem que dar o resultado, dinheiro público. Enfim, né? Aí quando a gente tá saindo, a gente tava realmente uma do lado da outra. A gente tá saindo assim junto, a gente sempre conversamos normal. Tava eu, Sombra, ela, todo mundo conversando normal. Quando a gente tá saindo, veio um menino da escola dela e foi pra cima falando um monte pra ela, eu tô na minha. Eu tava com uma garrafa de água na mão. Ai, gente. Quando ele veio e colocou você, eu falei, você é o quê? Pá! Já dei dele, já foi. E já... O cara, mano, aí... Já correu, já não ficou. Aí teve todo aquele trelelê, aí o pessoal foi roubar o troféu da campeã. Roubaram de 5º lugar. Roubaram o troféu Até errado. roubaram o troféu errado. Enfim. Então foi toda uma situação que eu não, de maneira alguma... eu fiquei chateada ou não com a Angelina. A gente até deu um tempo sim, mas não por conta da nossa amizade, por conta da pressão que ela sofria do outro lado. Porque eu conheço a Angelina há anos, ela foi nos aniversários do meu filho desde pequeno. Meu filho tá com 25 anos, né? Não, mas atrás, onde você conheceu Sombra? Camisa verde e branco, mas o primeiro beijo foi na Rosas de Ouro. Tem história. Ah, não, o Sombra era do Camisa, mas foi no Rosas, é verdade, você tem razão. Ele era do Camisa, mas foi no Rosas de Ouro. Então, quer dizer, é uma história que eu acho que as pessoas tentaram fazer com que se tornasse uma inimizade, mas não conseguiram, né? Até hoje fazem isso? Hoje não mais. Não mais. Hoje não mais, não conseguem, né? Mas naquela época eu sofria muita pressão. Você não viu que o Raul tentou? Na verdade, assim, aqui, neste programa, eu vou fazer perguntas de verdade, que as pessoas têm curiosidade de saber. É verdade. O nosso tá papel certo, como repórter não, é perguntar, até porque, vão escrever que é polêmica, não é, esclarecer. Mas eu acho que é uma dá a mão oportunidade. aqui, Dedinho. Tatinha. Você viu que foi um dedinho, né? Foi dedinho. A nossa amizade é maior que isso. Olha, eu sofria muita pressão. Por isso, eu sofria muita pressão, gente. Na verdade, eu sempre sofri pressão. E eu já acostumei agora. Entendeu? Então eu não ligo mais. E naquele eu momento, vou passando. Foi um carnaval acirrado, cada vez mais acirrado. É. E a forma como foi, essa entrevista que a Angelina deu, só para resgatar, foi no desfile das campeãs. Foi. Então tinha sido, Nem lembro foi uma disso. semana muito intensa, com muitos problemas, um carnaval problemático. E aí você perde um carnaval no detalhe, e aí as pessoas ficam inflamando. Presidente, e aí
nosso papel é colocar o microfone pra aí, Angelina. E ela acabou falando essa frase, viralizou, fizeram um funk. O resto é balela, né? O resto é O balela. resto é balela, é uma continuação dessa entrevista. Não só ela, né? E o Neguitão também. Clorofila no ar. É que, sabe, você não aguenta. Agora eu já acostumei a Mas rede se você social. voltar um pouco, Solange e Angelina, na década de 80, 90, às vezes aparece no YouTube alguns vídeos de alguns dirigentes folclóricos, várias declarações. Hoje, Mas eles Então, continuavam com amigos. Sim! Continuavam nas ligas, conversando. Eu volto a te dizer, talvez tenha uma, porque assim, o meu pai, meu tio Juarez sempre foram do carteado, e o pai da Angelina também. Então eles jogavam baralho juntos, eles viviam juntos. Minha mãe fazia dobradinha, seu Basílio ia almoçar no meu barracão. O segundo barracão da Mocidade Alegre, que foi no viaduto, foi o seu Basílio que conseguiu pra Mocidade Alegre. Meu pai tinha muita amizade com a Elaine, mas muito. Minha mãe até uma época ficou com ciúmes. Eu falei, pelo amor de Deus! Eu sei disso, verdade. Porque antigamente não tinha telefone, não tinha não celular. era Era tudo convencional. Comunicação era tradicional. Aí meu pai conversava com a Elaine coisas da liga à noite. Seu pai está conversando com uma gordinha do Mocidade Alegre. Eu falei, pá, mãe, ela é da liga, ela é presidente, para com isso. Não, seu pai anda conversando muito com ela, mas era amizade. Nossa. Você anda conversando muito com a Solange, eu converso com a E Solange. ele que conseguiu o nosso barracão embaixo do viaduto Pompeia foi o seu Basílio. Ele que conseguiu pra nós. E a minha mãe fazia dobradinha, ele falava, daí dobradinha, vamos almoçar lá na Dona Rosa. É isso, então são coisas que a amizade que o samba nos trouxe que não vai apagar. Sim. Assim como eu sou grudada, a gente é muito grudada. Eu, Angelina, o Edu, né? Mas o Edu veio depois, a gente já tem uma amizade de muitos anos atrás. Nós resgatamos aqui um momento de 2012. Nos últimos anos, essas declarações praticamente não acontecem, porque as pessoas também estão... Tem a questão receio, de cancelamento, né? Tem o receio do cancelamento. pensa antes de falar... Tem também as mas também tem umas normas na liga, gente. Não é por causa disso não. Tem umas normas lá. Que dependendo do presidente vai falar, cumpra-se o regulamento. Tá explicado. Tá explicado. Cumpra-se o regulamento. Você percebeu que a pergunta bombástica pra Angelina, a Solange acabou ajudando ela. Eu quero ver se a pergunta bombástica da Solange, se a Angelina também vai ajudar. O que eu fiz pra Angelina? Pergunta bombástica pra Solange. Angelina? No Rio de Janeiro, né? Onde você tem um carinho muito grande pelo Carnaval do Rio. Carnaval do Rio, as escolas também têm um carinho imenso pelo seu trabalho, pela sua gestão. Você recorrentemente participa de eventos há mais de uma década já. Você curte o Carnaval do Rio. E a pergunta é a seguinte. Lá no Rio, é bastante comum o samba de uma escola ser cantado na quadra de outra escola. Não só em ensaios turbinados, né? É uma questão de você na Beija-Flor, canta o samba da Mocidade Independente Padre Miguel. Viradouro, canta o samba da Estação 1ª de Mangueira. Por que em São Paulo a gente não consegue ter isso? A gente não consegue ver sambas de outras escolas sendo cantadas em uma determinada quadra. Você acha que isso atribui-se ao quê? Olha, eu não sei, eu não posso responder pelos outros, mas vou responder por mim. O Mocidade Alegre sempre faz alusão e canta vários sambas de várias escolas. Por quê? Porque a gente tem o grupo Miscigenação e a gente gosta muito de, não só às vezes prestar homenagem, mas o Sombrinha que hoje rege o Miscigenação e que ele gosta de pegar sambas, os breaks, as passagens, sambas que caem na boca do povo e ele vai lá e coloca. Então assim, na minha escola é comum, geralmente quando acaba o ensaio, os intérpretes que são do time de canto, eles sobem para cantar e cantam o samba de outras escolas, né? Agora, hoje, Raul, eu acho até que as rodas de samba de hoje são um pouco diferentes. Sim. São um pouco diferentes. Às vezes a gente faz aquele ritual, tá tão acostumado que a pessoa se fecha ali e só faz aquilo. Aquele formato. Não é meu caso, eu gosto muito, né? Inclusive eles ficam bravos porque eles falam que eu sou o quê? Paga pau de carioca. Mas eu não ligo. Já falou isso na liga. Já falou na liga, já falou na reunião. Tudo que é do Rio, essa lógica é por aqui. Tudo que é do Rio. Eu uso de exemplo, sim. Porque muitas coisas a gente trouxe de lá. Eu sou da época que o Carnaval de São Paulo nem trazia intérpretes do Rio, trazia intérpretes de Santos.
Depois, com o tempo, começou-se a trazer do Rio para São Paulo. Como eu tenho uma coletividade muito grande lá, e é um povo muito festeiro, muito acolhedor, tem muita coisa para aprender e tem muita coisa para ensinar. E assim como a gente. Então, eu acho que as pessoas perdem o tempo delas de não confraternizar, de não estar. Por exemplo, quando eu já fui uma vez no Salgueiro, numa posse de um presidente, eu levei a Angelina comigo, né? A gente foi eu, a Angelina e o Sombra. A gente pegou o avião, comemos lá no Rio, depois fomos na posse à noite, na festa, e eu levei, ela foi comigo, ela, ai, Tata, eu queria, vamos, e nós fomos juntos. Então, pra mim, assim, é tudo muito comum, porque, assim, muitas coisas que eles precisam daqui, eu consigo agilizar, e muitas coisas que eu preciso que é de lá, eu também consigo agilizar. Um exemplo, teve um ano que eu precisei comprar não sei o que, e a Imperatriz tinha. E aí o meu carnavalesco ligou pro cara, ele pegou e falou assim... Foi lá e falou pro seu Luizinho Drummond. Ah, ele falou, mas pra quem que é? Ah, é pra Solange, da Mocidade, lá de São Paulo. Não, mas não vou comprar nada, pode dar o que ela quiser. Mas... Pode dar o que ela quiser. Então, assim, eu não tenho o que falar das pessoas que tipo... Por exemplo, né, hoje o Bruno, por exemplo, Oliveira, vai fazer algumas escolas do Rio. E algumas pessoas me ligaram para saber, e eu pode ir de olhos fechados, que o Bruno agora vai fazer Casal da Tijuca, Casal da Imperatriz, ele fez a Kátia Drummond, que é presidente da Imperatriz ano passado, fez a filha da Kátia, fez a irmã da Kátia, fez a cunhada da Kátia. E assim, o que eu puder levar do nosso trabalho para lá e que a gente puder trazer para cá, para mim não tem problema nenhum. Eu acho que tudo são trocas que só nos engrandece. Hoje eu faço parte do Fena Samba, eu viajo muito com eles pra lá e pra cá, falando de samba, falando de carnaval, né? Recebi um prêmio lá no Rio de sambista imortal da galeria. De São Paulo só fui eu, a Cláudia Alexandre e o seu Penteado, pelo Milton Cunha. Então, quer dizer, são reconhecimentos e são tudo por conta de aprendizados e de trocas que a gente teve lá. Eu acho que isso reflete em cabeças pequenas, na minha concepção. Mas eu entendo, tem gente que não gosta e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu gosto. Te incomoda, Angelina, assim, quando comparam o Carnaval do Rio com o Carnaval de São Paulo? Então, eu sinto que a Solange, além dessa intercâmbio cultural, intercâmbio de matéria... intercâmbio e ela faz bem pra ela. É uma terapia. É uma terapia até pra ela. Mas eu sou tão paulistana... E tão, babaca, entre aspas, é tão feio falar essa palavra, que você falou um negócio aí, que os nossos ensaios de São Paulo são tão formatados, só cantam samba, só canta o samba hino da escola, o samba exaltação, aí depois canta o samba. E por que não mudar? A gente não pode ser resistente a mudanças. Eu acho que perde. Sem perder a raiz, mas você entende que dá pra por que não cantar sambas de... E assim, vai cantar samba do Rio. Eu tenho isso na minha escola. A Rosa de Ouro tem diretores lá que são então assim, vai cantar samba do Rio, e daí? E daí? Você entendeu? Samba, né? Samba é samba! Cada samba lindo, tanto lá quanto cá. Mas você falou um negócio que eu gostei. Por que não mudar o formato de... Sem perder a raiz. Sem perder a raiz. Olha, o Raul, isso é tão engraçado, louco até. Tem um samba que é de Xangô, Cabeções de Vila Prudente. Vocês sabiam que esse samba, ele é hino da Unidos de Padre Miguel? Não sabia. Você vai lá e eles cantam esse samba o tempo inteiro. E eu me esgoelo, eles devem falar, mas tá dessa louca, ela é de São Paulo, ela canta essa, porque o samba é daqui. Né? Igual o hino da X9 de Santos com o hino da X9. Então eu acho essa troca incrível, fantástica. Não seria diferente. Se eu fui enredo de Santos, é porque a mídia me alcançou até lá. Se eu fui enredo na Intendente de Magalhães, na série Prata do Rio, é porque a gente chegou até lá, né? E assim por diante. Então acho que as pessoas perdem com isso. Por exemplo, você vê, o Neguinho da Beija-Flor fez uma despedida, e a única escola que ele cantou fora dele foi Mocidade Alegre. E aí a gente faz parte dessa história. Sim.
Da despedida de um grande cara. Poxa, como o Rosas de Ouro já teve intérprete como Quinho. Você entendeu? Então, e assim por diante. Hoje o Igor canta em São Paulo e canta no Rio. Exato. E teve escolas do Rio que pegou intérpretes de São Paulo, como o Celcinho Modi, que foi cantar no Tuiuti. Eu acho que hoje as pessoas aprenderam a entender que o samba não é, é só o Rio, não. Eles conseguem entender que o Carnaval de São Paulo cresceu demais. Aliás, o Carnaval de São Paulo é incrível. A nossa infraestrutura, ela é muito maior. Ela é muito mais organizada, é diferente, mas por conta do espaço que eles têm lá. Mas eu aprendi grandes histórias ouvindo Elmo falar, ouvindo Alvinho falar, né? Você aprende muita coisa também com essas trocas. E eu acho super importante isso, né? Então, assim, a minha cabeça, ela vai além. Eu acho que o samba não tem fronteiras. Eu acho que a gente precisa... Não. Hoje eu assisto e vejo muito Carnaval de Florianópolis, que é sensacional. Tem Carnaval de Vitória, né? Então tem várias coisas aí crescendo. E você vê, a gente vai falar agora porque vai voltar o Carnaval. Eu vou fazer um simpósio em Ribeirão Preto. Fui para Batatais falar. Então, quer dizer, eu acho que a gente não pode simplesmente falar, não, é outro lugar, a gente não... Não. Eu acho que a gente tem que expandir sim a nossa cultura. A gente tem que fazer isso acontecer e conhecer também o que eles trazem de fora para nós. Porque o formato, ele não pode ser só esse quadradinho. Ele precisa expandir. O espetáculo tá aí para ser mostrado. Eu acho que ela tá certíssima. Eu que sou muito... pensei em discordar pra gente ter um barraco aqui. Não. Eu acho que ela tá certíssima. Eu que tô fechada. E eu não sou resistente a mudanças. Eu conheci o carnaval de Porto Alegre bastante, que eu fui umas 3 vezes pra lá. E lá tem coisas no regulamento que é diferente daqui. Eu estava até comentando. A ala de passista lá era do regulamento. É julgado. A ala das passistas no Rio, no Sul, em Porto Alegre, consta de regulamento. As escolas de samba de Porto Alegre, Solange, você sabe? Eu fui trabalhar. Eles têm porta-estandarte e porta-bandeira. Eles preservam essa cultura. Aqui só bloco que tem porta-estandarte. Eu cheguei numa escola lá, vi porta-bandeira e porta-estandarte. Angelina, você não é a bambambam? Você não tem 50 anos. Qual você vai beijar primeiro? E lá, porta-estandarte em escola de samba é mais importante. Olha só. Então, esse conhecimento, esse intercâmbio, você vai aprender. E eu tô muito fechada na Rosas de Ouro. Entendeu? Eu tô muito paulistana, muito aqui. Você entendeu? Eu acho que ela tá certíssima. É troca de cultura, é troca de formação, é troca até de material, você viu o que ela falou? É troca de profissional também, né? Sim. Profissional. O tempo todo você tá sujeito. Com certeza. Carnaval Brasil. Me fiz compreender, Manu. Com toda certeza, porque eu acho que a gente começa a valorizar a arte do carnaval e não só a agremiação ali, ficar fechado na agremiação, porque a gente começa uma troca bacana de profissional, do artístico, de tanta coisa bacana, né? A Solange é uma das primeiras pessoas que trazem uma comissão de frente com bailarinos. Então uma comissão de frente, querendo ou não, ela é e tem que ser feita por bailarinos, por um coreógrafo que trabalha o ano inteiro como coreógrafo. Olha, né? gente, eu vou deixar uma coisa registrada aqui. Eu não preciso puxar o saco dela, não preciso... Né? A Solange, na Mocidade Alegre, ela chegou à excelência, Manu e Raul, em administração. Excelência. Excelência. Para mim, eu fiz administração nos moldes antigos. Eu sou formada nos moldes... Eu sou um pouco antiga, né? Não vou falar a minha idade aqui, mas eu sou um pouco... Então, a Solange chegou à excelência, gente. Você vê que a Rosa de Ouro ficava amargurando 15 anos aí, mas eu sabia que a gente ia ser capaz. Porque eu acredito. É isso aí. Eu tenho fé. Em que momento desse carnaval que passou você teve o sinal assim que... Eu tô contando a historinha aqui. Esse carnaval teve vários sinais. Não foi um só? Não foi só um sinal. Porque eu já não gostei. Me convence, por favor. Eu falei pro registro. Começou lá atrás. Aí você fala isso pro profissional, vai ficando mais robusto. Você concorda? Sim. Vai ficando mais robusto. É igual massa de pão. Quanto mais que amassa, mais vai então crescer. foi ficando robusto. Não gostei. Então, você entendeu? Aí já é um sinal. O samba, no começo eu não gostei. E ele cresceu de uma... Que nós também fizemos o projeto Sou Roseira, de oportunizar pessoas que querem desfilar por um preço mais barato. E eles cantavam tão forte o samba, mas tão forte, que eu falei, eu saía da minha sala, porque eles ensaiavam antes do ensaio. Olha que coisa doida.
o projeto Sou Roseira oportunizou, tinha carteirinha, tinha camiseta da ala, e eles ensaiavam, mas eu falei, esse samba tá crescendo. Eu saía até lá, saía da minha sala e ia olhar na quadra, né? Esse samba tá crescendo, e o samba cresceu. Então é tudo um sinal. E a gente vem de um 11º lugar, entendeu? E foi tudo veio crescendo. As fantasias ficaram diferentes. Estavam muito bonitas as fantasias de ala. E foi tudo indo assim. Na apuração, você contou numa entrevista pra gente um fato engraçado de que não tinha ninguém na mesa. E aí no final, como é que foi? Gente, nós somos humilhados. Solange, eu já te contei essa história? Conta, Não. olha Olha só, porque foram na sua mesa, né? Olha só. Eu não posso falar nome de agremiação que fica chato. A gente lá na mesa, aí passa aquele chopp lá pra fazer propaganda. E eu tava com uma. Eu não bebo assim. Eu bebo, Solange. Eu bebi tudo de uma vez, 3 copos. Eu falei, meu Deus do céu. E ninguém na nossa mesa. Aí eu levantei e falei pro Vitor, lembro. Vitor, o que tá acontecendo aqui? Tá todo mundo ali só naquela mesa, só naquela. Nossa, que lugar que nós estamos? Ele falou, peraí, calma. Você sabe como eles são, né? Sim. Você conhece bem o Vitor? Conheço. Todo número. Centrado. Você conhece? Planilha. Aí ele falou, nós estamos no 3º. Não, antes, 8º. Eu falei, 8º. Puta que eu pariu. Ai, desculpa. Eu não vou voltar nem para as campeãs. Que raio de. Aí ele falou assim, agora vamos dar as mãos. Levantamos. Ninguém vinha na nossa mesa. Ninguém. Nós somos humilhados. Não vou falar agremiações. Não vou Mas falar... ela tá falando da imprensa. É da imprensa, né, E aí ninguém... Aí o Vitor, nós estamos em 3º lugar agora, vamos levantar. Aí a gente levantou, ficou todo mundo de mão dada. Aí começou a chegar um E outro todo mundo apinhado. assim. O Rafa assim, eu falei, para de mexer. Não. 3º. Se a gente tirar 10 agora, a gente é campeão. Eu falei, eu não acredito. Tirou 10 em evolução. Não tinha ninguém ali. Porque a gente sabia que a evolução a gente Tava tinha na ido bem. minha mesa. No final. No final. É porque nessa última Olha nota, aí. ou ela ou nós tirasse 10 ia. Você entendeu? Na mesa da mocidade. Tava Não, eu fui humilhada. Foi humilhada. Eu fui humilhada, cara. Angelina Porque foi assim, humilhada. sabe por quê? Eu tava no páreo. Eu tava tudo na mesa dela. Então, atenção, nossa equipe, o ano Porque que vem, até então. colados nas mesas, Angelina. Até então não tinha ninguém na minha mesa também. Não tinha ninguém na minha não mesa vou falar também. na só mesa, tava mas eu mesa- Inclusive, deixa eu contar pra vocês agora. Quando ele chegou na nossa mesa e falou assim: se tirar 10, nós levamos. Aí eu levanto e paro de rezar. Tá errado. Tem alguma coisa errada. Eu falo porque eu sabia que os carros tinham quebrado. Eu falei, não é? Olha, Mas Raul. era. Ô, Raul, posso te falar? Pode. Ainda bem que eu não ganhei. Senão acho que eu nem estava aqui contando É. história hoje. Mas eu vou defender meus colegas, sabe o que acontece? Não, Foi não. o tempo que você tinha uma escola, que você ia pra Décimo, apuração né? com 2 É escolas pra décimo. ganhar. Aí, ó. Agora a apuração a gente tem que mandar uma equipe com 10. Porque, gente, nos últimos Qualquer anos... momento, a qualquer É momento muito pode sair disputado. qualquer mesa. Tanto é que foi na última nota do último jurado do último quesito. quesitos. Sim. Mas a Rosa de Ouro adora isso. A Rosa... É emoção. Em 2010 foi igual também. Claro, empatamos com a Mocidade Alegre. É. E ela teve um foi, problema na comissão. E o quesito de Foi, desempate foi a foi. comissão. Eu não tinha tido. Eu tive problema. Mas o quesito desempate sempre é onde você teve problema. É. Aonde foi o quesito desempate esse ano? Evolução. Mas a gente foi humilhar. O quê? Humilhado. Aí até a Ana Beatriz, a Rainha começou a chorar. E eu falei assim, senhora, o que tá acontecendo com o Vitor? Aí o Vitor foi super lógico, racional, único. Pri, agora nós estamos em 3º. Eu falei, tem condição, se a gente tirar 10 é campeão. Aí, mas ninguém vira. Eu falei, vocês não viram a minha mesa que vocês querem me entrevistar agora. Uma curiosidade, Angelina, mudando de assunto. Você falou em quesito desempate, hoje discute-se muito pasta, né? Em 2002, eu voltei em 2012. Eu Nossa, nasci em nossa. 2002. Nossa. Eu nasci em 2002. Nossa. A Rosas de Ouro fez o Pão Nosso de cada dia com aquela comissão de frente icônica. Né? Eu era diretora E de era a carnaval. comissão? Eu era diretora de carnaval. E aí, a escola fez um grande desfile, a comissão
ganhou as premiações aqui. Todas. E o carnaval, entre aspas, não foi campeão por conta da comissão de frente. O que aconteceu de fato ali? Eu já ouvi muitas teorias de que foi a olha o que pasta, aconteceu. de que a culpada foi a Angelina. Qual era a comissão? Eu sei que você Santa Ceia. culpada. Eu A Santa adoro. Ceia, que foi uma comissão Eles faziam revolucionária. eles Nossa, faziam o Raul tá a- demais. Ele São- tá... mas Quando a são- gente sair daqui, você devolve o Não, é chifrinho sério. e o rabo. Porque são, Você devolve. são perguntas que o povo quer saber. E hoje em dia tá muito falou Gente, de foi pasta. a última ceia. É a última ceia. Era o Raul Diniz do Carnavalesco. O seu Basílio falou: eu não quero fazer Sim. mexer com a igreja. Eu era diretora de carnaval, eu me impus. Eu tinha mais hormônios naquela época, eu acho. E quem disse que foi que você... Ó, Aí eu falei assim, é o seguinte, vai ser a última ceia. Os padres vão vir tudo atrás de você da mitra. Eu falei, deixa vir, porque eu quero fazer uma coisa pra quebrar paradigma. Eu adoro quebrar paradigma. Ai, mas foi muito, muito, muito legal. Só uma vírgula. Quem falou que ela foi culpada foi Eduardo Basílio. É. Numa entrevista pra Globo, chamada por Disse das Campeãs, Mentira. ele falou, eu fui contra. Mas a minha filha quis e foi. Foi. Mas acredito também nele. houve um problema assim. A Vera, não sei se você conheceu a Sim, a falecida Vera, que era diretora de... Ela fazia pasta, mas ela fazia com primor. E a xerox ficou com a cor diferente das roupas que estavam na comissão. Ah, Ficou um foi pouco- esse ano. Foi um tom que ficou um pouco diferente. Foi Mas é por que- isso, até hoje, pra quem não sabe, É. as pastas do Carnaval de São Paulo são em preto e branco por conta disso. Por conta Foi a disso. Para o jurado não ficar conferindo cor com cor. pra ver Xerox se tá fica fora do Esse diferente. tom. azul não tá como aquele Então, azul. é isso. É isso. Entendeu? Me fiz entender? Então, eu foi falei isso que até aconteceu, palavrão aqui. Juliana. Não, Porque eu não tudo costumo bem. falar palavrão. Você não fala quase. Cara, não, foi desde o segundo ensaio técnico da Roça de Ouro. Nós vamos Volta um chegar pouco lá. a fita. Mas já que o assunto é pasta, incomoda vocês, as pessoas, principalmente rede social. O carnaval tá muito pasta. O carnaval tá muito chato, o carnaval tá muito didático. A gente tá Engessado, né? Engessado. E a gente tá lembrando de um episódio envolvendo pasta de 2002. E nós estamos em 2026. O que você Mas acha, continua. Sol e Angelina, essa questão da pasta, que cada vez mais é pasta. Olha, eu acho que a ideia da pasta foi para ajudar, mas agora inverteu-se os valores, né? Eu acho que a pasta passou a ser um confere, um cara crachá. Porque, no caso, o jurado teria que julgar, mas ele perde o tempo conferindo se tá na Conferir, pasta ou se tá ali. É só né? conferindo. Talvez a gente precise melhorar esse sistema para as pessoas entenderem, até os próprios dirigentes de escolas de samba, que a pasta ela veio para aquilo. E não para esse sentido que foi tomado agora, que é conferência, não está na pasta. Não. Porque assim, não tem lógica. Como é que você vai falar de carnaval, um exemplo, e você tá lá se descabelando de dançar e não sei o que, balança um pouco o chapéu, pau. Ah, tá descabelando. Baixou a meia dela, pau. Caiu, Isso não existe. Tá torto. Pau. Isso não existe, porque carnaval é descontração, é alegria, é vibração, é espontaneidade, né? Principalmente este quesito, evolução, né? Mas aí, não é proibido você fazer nada disso que eu tô falando, mas aí você toma cuidado pra... Puta, mas se eu mexer muito aqui, vai cair esse negócio. Vai cair o negócio. Aí vai não sei o quê, aí vai não sei o quê, aí vai não sei o quê. Mas também eu entendo o lado deles, fala assim, mas aí você vem se pulando, descabelando, cai tudo seu, e o outro que tava certinho vai tomar pau. Então, precisa entender qual é esse meio... equilíbrio. Esse equilíbrio desta... Mas eu escutei uma coisa desta doentia. situação, entendeu? Porque proibido não é. Você pode fazer, mas... O sistema vem dando certo para algumas escolas, então o militar se tornou. Tá dando certo? Militar. Não vou perder. Olha o que ela falou. Não vou Militar. perder, então eu vou vir aqui, ó, do jeitinho que tá todo mundo vindo. Isso que é ruim. Eu escutei uma coisa a semana passada numa plenária que eu falei, agora tá engessado mesmo, é militar mesmo, põe tudo os robozinhos, porque não vai dar tempo do jurado conferir. Eu queria pegar no pescoço dele, mas eu não... Como não vai dar... Quer dizer, então o espetáculo, a Não é criatividade, mais não vai dar prioridade. tempo de conferir? Como isso? É uma coisa de alegoria. Não vai dar tempo de conferir
Então, e o espetáculo? Não vira mais a prioridade. Você acha né, o que espetáculo. sabe, caiu, não sei, caiu uma pena, vai interferir no espetáculo? Interfere Tem um hoje, né? pompom, caiu um pompom de uma menina de cima do carro, vai interferir. Que nem eu tive um problema que caiu, as meninas põem mods para amenizar A aqui dor. o impacto, né, de Sim, costeiro. Caiu um mods e o mods ficou ali. Ah, a jurada viu o mods. A jurada viu. A jurada, sabe que jurado já viu? Pulseirinha de camarote e pontuou. Porque pra você voltar pro camarote, você tem que Tem ter que dar pulseira. de desfilante. Gente, então, isso daí é doença. O Carnaval de São Paulo, nesse aspecto, está doente. Você não concorda, presidente? Está doente, meu. A gente sabe do esforço da Liga, das reuniões que vocês estão participando. Não dá tempo de cada conferir. vez mais tentando aprimorar para poder aliar o balizamento técnico, mas também eu entendo a dificuldade de não ser subjetivo. Né? Porque eu posso gostar Com de certeza. um carro e posso não gostar do outro, e isso pode Mas tem coisas que interferir não interferem no espetáculo. Mas é que como um todo. é muito difícil você julgar carnaval. A emoção, ela não é julgada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela é. Ela é. São histórias que a gente tem que contar, que o carnaval esquece, mas são fatos. Exemplo, vou falar 2015. Mocidade falou da Marília. Vai falou da Elis. Vai não tinha a melhor plástica do Carnaval de São Paulo. Mas teve um samba que arrepiou até quem não era vai. Exemplo eu. Era arrebatador. Você entendeu? Aconteceu. Aí você vai dizer pra mim, quem tá julgando é ser humano ou é robô? É ser humano. Mas se você colocar uma IA, não é mesmo? Nos dias Entendeu? de hoje. E vamos combinar as duas grandes potências de enredo. cada um com uma proposta Cada um diferente. com uma proposta. sim, E por concordo. que a mocidade perdeu o carnaval? Porque caiu uma letra R da onde estava escrito teatro. Não fosse isso na proporção da Não Olha. fosse isso, a gente ia ganhar. A gente Olha, perdeu não no sabia detalhe. Porém, vamos dizer, compare a plástica. Mas isso não é comparativo. Isso não é gosto, isso não é nada. Então não é culpa da escola. Não é culpa do jurado. É isso, cara. São coisas que não dá pra gente mensurar ao falar. Ao falar é fácil. O difícil é a gente colocar isso em prática. Pra penso eu. treinar o jurado, entendeu? Olha, é desafiador, porque desde que o carnaval é carnaval, É desafiador. sempre tem discussão pós-carnaval, e é muito difícil, que é um organismo vivo. Sim. Você colocar quase 2.000 pessoas em movimento, cantando É. uma música, um samba. Ali você tem teatro, você tem cênica, você tem samba no Mas pé. é uma pena que o engessamento ele tira essa parte artística, Tira. né? Ele tira De totalmente espetáculo, essa parte tira. artística. Ele tira a parte do teatro, ele tira a parte da dança e ele tira a parte da inovação, porque você tem medo de inovar. Isso, né? Você tem medo isso. de trazer a inovação, você tem medo de É fazer isso. uma ala coreografada. Olha, eu vou interromper de novo aqui para falar do coco quadrado, gente. Sensacional! Água de coco quadrado, 10 anos já. E como o próprio nome diz, já faz referência, não é? É água de coco na caixinha quadrada. Coco Quadrado foi a pioneira no lançamento de água de coco com suco de frutas, hein? E Coco Quadrado tá aqui com a gente no Mundo do Samba. Segue o nosso bate-papo. O quadrado faz todo sentido. A Manu falou de perto do espetáculo, as inovações que a gente quer fazer, porque carnaval é isso. Poxa, o Barroca da Zona Sul, que vinha com a bateria com os Com os leques, leques. acabaram não fazendo no desfile, Na com vida. receio de que pudesse Descontar alguma descontar ponto ou coisas assim. Então a gente não pode ficar amarrado nisso. Eu acho que toda escola tem o direito de inovar, de fazer acontecer. E hoje é assim, né? Nós não podemos deixar de executar esse tipo de situação que possa nos trazer o espetáculo maior para as pessoas não assistirem. Um carro, 5 alas, um carro, um casal, 5 alas, um carro, um casal. Não dá. Mas você acha que as escolas não inovam exatamente por medo de ser penalizada no Claro, concurso? com certeza, porque é o mais seguro, né, Raul? É o mais seguro e as pessoas não querem correr risco. E eu até entendo, mas ao mesmo tempo, carnaval é risco. Mas a gente tem que se Carnaval é libertar risco. disso. Que nem a Manu falou. Nós temos que se libertar disso. Porque tá formatado, tá quadrado, tá engessado. Nós estamos presos a isso. O que eu sinto é que tem presidente que nem gosta que fale assim, que tá engessado. Mas tá engessado.
É opinião, cada um tem a O sua. tá componente certo? não pode ter espontaneidade. Sim. O componente não pode fazer o que ele tá ali pra Pra fazer, fazer, né? Porque, é. por que você desfila numa escola Ai, porque de se eu samba? mexer muito vai sair. Vai Ai, porque se eu sair, sair, eu vou sair da fila. Vocês acham Ai, porque que eu vou isso- sair, meu Vou distanciamento sair não da tá igual fila. ao outro. Ai, porque eu tô vindo separado do outro. Mas Hoje eu tô- Solange, Manu, tá uma doença. Hoje eu tô nostálgico, né? Se você voltar na década de 90, 2000, você vai assistir no YouTube, você vê que as escolas de samba tinham 4.000 componentes, 3.500 componentes. Isso. Hoje eu me assusto quando eu vejo 1.800, 1.700 na ficha técnica e a gente sabe que talvez é até um pouco menos. Tenha menos até. Vocês acham que isso também é um fator? Teve a pandemia, ok. Se você olhar o carnaval, o trabalho da Liga é brilhante, o AMB tá cheio, vem crescendo a cada ano a questão da organização. Os ingressos acabam faltando meses antes do desfile. sabe? Aliás, já tá começou, vendendo. já começou a venda dos Já tem setor ingressos. esgotado. É, Ela tem setor- está mais de 300% a mais do que o ano anterior. Em dezembro não vai eles ter mais vão- ingresso. Acredito Não que vai não. ter. Acredito que não. Não vai ter mais ingresso, não. Mas, por outro lado, eu vejo uma certa preocupação de alguns presidentes com relação ao futuro do carnaval, as crianças no carnaval. Isso O foi carna- incrível. O carnaval... Isso a Liga acertou em cheio. Que é o desfile das crianças, a abertura do carnaval com as velhas guardas, Guardas, que a gente tem que agradecer e parabenizar o presidente Sidney. Sidney por essas ações, né? E enquanto ele esteve lá, e é um grande sambista e conseguiu implantar essas coisas que para nós é uma diferença danada. E a valorização dessas pessoas nessa reta em que eles vivem hoje é essencial. É essencial. Ô Raul, as pessoas estão doentes. Daqui a pouco vão lançar o bebê reborn de tanguinha, de sambista, de passista, Por quê? Porque não tem mais o que fazer, então vamos achar o que fazer. E eu achei isso incrível, porque hoje a gente tem um espaço lá das velhas guardas, uma segunda-feira por mês tem o pagode da velha guarda da Lá no Liga. espaço cultural. Do espaço cultural. Da a Liga fábrica. agora, esse ano, já na nova gestão, fez aí o evento para as baianas, mães Sim. baianas. Ai, maravilhoso. Esse final de semana que passou para as tias das alas das crianças. Então, essa evolução, sem palavras, show de bola. E os Parabéns. eventos da Liga, né? Então, demais, Pontualidade, demais. festa junina nesse mês, a grandes definição atrações. da ordem de Vai- com a presença do público. Mas vai ter Isso. das crianças, vai ter Natal, vai ter um monte Vai de coisa. ter o Dia das Crianças aí, Consciência vai ter Negra. várias coisas, vai ter Consciência Natal. Negra, vai ter Vai várias ter. coisas bacanas aí. Vou parar de novo, hein? A gente falou da água de coco, todo mundo perguntando aqui, e a comida, né? Saindo daqui, do nosso No Mundo do Samba, vamos pra Paneteria ZN, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4.740, lá no Mandaqui. É a padaria da Super Coxinha, mas o mais legal é que tá tendo um super rodízio de pizza toda sexta-feira. Dá uma chegadinha lá, fala que você acompanha aqui o No Mundo do Samba. Olha, sensacional. Você tá vendendo as imagens, hein? Depois não vai falar que eu não avisei. Paneteria ZN com a gente aqui no Mundo do Samba. Talvez não tenha sido como eu esperava e que eu faria de novo, A faria melhor. expectativa não alcançou. Vamos lá. O que alcançou a expectativa, que foi incrível, que deu essa largada, que encorajou, que fez com que a escola foi 2004. Foi nosso primeiro ano de gestão e foi um desafio, porque eram os 450 anos da cidade de São Paulo, onde todos os enredos, cada um falava de uma parte histórica, né? De ano a ano. E aí, naquele ano também, a Liga tinha feito a super campeã, né? E a Mocidade ganhou as 2 vezes, então isso é uma coisa que ficou marcada, foi nosso primeiro ano de gestão. A gente já estava super preocupada porque a gente ia cair, tínhamos caído, né, praticamente a última escola de sexta-feira, dia claro, incrível. E aí, então, esse pra mim foi um marco, porque foi o nosso primeiro ano, e fazia 24 anos que a Mocidade não ganhava um título. Tá vendo? Você falou de 15, ó, 24, tá 24. vendo? Então, para nós, eu acho que foi um dos mais marcantes. Eu não esqueceria, mas eu faria novamente. E eu talvez não sei se fosse que eu não sei se teria a mesma magia que mesmo não ganhando aquele carnaval, ele foi incrível. 2011. Carrossel das Ilusões. Porque foi incrível, mas a Mocidade teve a infelicidade do carro quebrado.
mas aquela comissão de frente do Iluda-se. E eu lembro até agora, olha isso, gente, como é muito louco isso. Priscila Mota, uma das maiores coreógrafas do Carnaval do Rio de Janeiro, que fez a comissão de frente da Tijuca, aquela que... Segredo. Ela me liga, porque a gente é amiga até hoje e tem uma coletividade muito grande, e ela fala, Sol, o que era aquilo? Era controle remoto? Eu falei, não era. Era um tecido que a gente achou que de fora você não via a pessoa dentro, mas eles de dentro eu consegui enxergar fora. Carnaval do Sidney França, e aí com aquela quebra do carro. E nesse ano, eu e a Angelina, a gente tava com aquele negócio do coração lá, que puseram na gente. Batimentos cardíacos. Né? Nossa, justo nesse ano. Justo nesse ano. E aí, mesmo assim, a Mocidade Alegre ainda ficou em 7º lugar, mas foi um carnaval muito marcante pra nós, porque ia ser incrível do jeito que a gente vinha. Isso lá em 2011. Eu acho que hoje a gente não corre tanto risco como se corria antigamente. Sim. Né? Porque eu vejo o carnaval de antigamente com mais movimentos, com mais coisas, mais ousadia do que agora. Mais ousadia do que agora. De novo. Movimentos dos carros. Pra isso a gente tinha trago os parintinenses pra São Paulo, que eram os movimentos. Olha aí. Nós perdemos tudo isso, a gente foi deixando de lado, porque qualquer inovação pode dar um probleminha e aí a gente se ferra. Olha, tá acontecendo uma coisa com a Rosa de Ouro que me surpreende. Todo mundo agora gosta de cantar o samba de 1992. São Paulo com a sua cara, né? Ou do Sabiá. Tem campeonato. Gente, eu não aguento. Nós somos numa pequena apresentação lá no Dom Bosco esse final de semana. Gente, o pessoal adora esse, sabe? Parece que houve uma retomada desse samba. Resgate, né? Não sei. O pessoal canta diferente como eu vivi na época. E esse é o seu inesquecível, então? Você tá fazendo essa introdução pra falar que esse? Não é. Não necessariamente. Mas esse samba, nunca aconteceu isso em escola de samba. Assim, mas é uma retomada que ele ficou assim, muito marcante pra mim. Onde vai, faz aquele negócio, todo mundo sai correndo, né? E vai, aquela... É uma motivação. Meu pai, assim, não tinha Instagram. Não tinha Spotify pra você escutar. Não tinha nada. Spotify. E eles postam todas aquelas imagens do céu super azul e rosa. Com o chão cheio de rosa, concentração cheia de rosa, e banheiro cheio de... Até nos banheiros tinha rosa, arquibancada rosa, porque foi um mar de rosa. E a gente emocionou. E não tinha. E eles postam. Você já viu? Então nunca aconteceu isso também no carnaval. Hã? Então esse é o seu inesquecível. Eu não sei. Mas tem que ser um. Repete a pergunta pra gente. Basília, Você tem que escolher. Repete, vai. Um carnaval na sua gestão, pra você, assim, se relembrar o tempo inteiro. Você tem um pendrive, só cabe um desfile pra você levar. Só vai caber um? Um só, você tem que escolher um. E um que você modificaria, que você restauraria ele. Que não rolou, que não deu certo, você não falou, curtiu, mas eu vou fazer de novo e vai ser melhor. Que você não gostou, mas que você talvez faria diferente. Não, você tá me entendendo. 2005 me surpreende. É 2005. Então, 2005. Então é esse, esse. Agora fala um que você que não tenha te agradado por algum motivo. Vou falar. Vai falar. Lembrei. Eu tive convite, eu tomo remédio pra memória. 2020, tecnologia faria diferente. Tempos modernos, Porque as pessoas não entenderam, porque tava todo mundo assistindo, tinha um monte de coisa que as pessoas não sabiam que tinha de tecnologia. Entendeu? Então eu faria diferente. Foi o último desfile que passou, inclusive, antes da pandemia da Covid-19. A Rosa fechou aquele carnaval. Ele é um mês antes, Águia né? campeã e no mês seguinte... E eu não falei de nenhum... A Rosa de Ouro tem 8 títulos no grupo especial. Eu não falei... Só falei título. Só falei do tricampeonato de Ela ficou 1992. 92, mas acabou escolhendo 2005, pra você ver como é o carnaval. Não é um ano de título. É pela emoção, né? A arte é do o carnaval todo, né? é a emoção. Não é? A emoção, não é pela Agora, emoção. do jeito que tá agora, tão engessado. Que a gente volta, né? A Solange falou justamente sobre a comissão de frente dela, que é inovadora. Foi. E hoje em dia a gente tem um pouco de medo. A gente tem medo de colocar tripé, um tripé na comissão de frente. Vai colocar, não vai colocar? Vai correr risco, vai dar pau. Se você vier só dançando, uma nota mais garantida. Garante do mesmo jeito se vir com tripé ou sem tripé. Se apecanou, como é que fala?
Se apequenou. Se apequenou. Sabe que não. Um Mas não- espetáculo. Não é Pokémon, é se apequenou. Se O apequenou. nosso Dá desfile- certo essa palavra. O nosso desfile está caminhando para a dispersão. O papo tá Ai. maravilhoso. A gente gostaria de ficar aqui, mas... Eu tenho uma coisa. Um programa só não deu dá. Não deu certo. Não Vai ter deu que ter edição certo. 2, hein? Vai ter que ter edição 2. Eu tenho uma coisa. Parte 2. Angelina, se você pudesse fazer uma pergunta pra Solange que você nunca fez e que você tem curiosidade, assim, Olha, de vem presidente direito, pra tá, presidente. De presidente pra presidente. Qual seria? Uma pergunta que você nunca fez. É, assim, pode... Do Carnaval 2010, Pode falar. Vai. você queria ter ganho aquele carnaval? Eu queria, lógico Não, que eu queria. sei, mas- Faço carnaval Não, que Porque foi foi tão, aquele carnaval eu achei ela meio estranha. Porque não era a 10ª, era 0,75. Foi. E É apagou que o ele- Mas por que negócio você da achou ela comissão. estranha? Não sei. Porque 2010, porque eles falam, as pessoas comentam que 2009, Sim, poderia ser 2009 rosa. o Rosas foi- poderia ter ganho. ganho. E 2010 o Mocidade poderia Podia ter ter Era só ganho. espelho, né? Isso. Minha filha é sempre isso. fala isso pra mim É também. isso. E que, agora o contrário, que O pergunta contrário, Solange faria pra Angelina. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Tata. Você gostaria de ter sua filha como sua sucessora? Ela me conhece, né? Gostaria. Você acha que ela iria executar bem esse papel, né? Sim, porque ela é do signo de virgem. Brava, minha Super irmã também. detalhista, super detalhista. Foi criada no samba também. Ela só olha e fala, isso tá ruim, isso tá não sei o quê, sabe? E isso em escola de samba dá muito certo, Com né? certeza, é fundamental você necessário. ter Olho aí clínico. olho clínico e E ela principalmente tem- a pessoa que conhece, Ela né? tem um olho clínico assim. Ela é dentista, né? A fada dentista. Você foi entrevistá-la, Fada né? dentista. A fada dentista, Doutora adora a Camila profissão Basile. dela, mas gostaria. Isso, fez minha pergunta. Olha, A gente falou maravilhosa. muito de passado, de nostalgia aqui, mas é o momento da gente falar de futuro. Então eu vou perguntar para Solange e você pergunta para Angelina. Carnaval 2026, estamos em junho, no mês passado. Você lançou um enredo, uma grande apresentação no teatro, carregada de emoção, e é mais um enredo com o DNA da Mocidade Alegre. Conta pra gente o que a gente pode esperar da morada. Na terceira posição de novo no sábado! Pois é, né? O pessoal não entende. Fala, a mocidade é privilegiada. Não é privilégio, é importante saber que a gente faz o chaveamento, sim, né? E depois as escolas têm o direito de escolher. Então, eu já imaginava, falar, bom, não, o time que tá ganhando não se mexe. Acredito que o Gaviões pensou, vou pegar a quarta e vai sobrar 3 pra mim. Mas se ele pegasse a 3, eu iria na quarta. E já aconteceu de outra escola pegar a terceira, eu pegar a quinta e a mocidade ganhou. E tá tudo bem, faz parte. Olha, eu acho que vem aí mais um grande espetáculo, sim. Eu acho o Caio muito empenhado naquilo que ele se propõe a fazer. Tô encantada já com tudo que ele apresentou e com tudo que ele vem apresentando. Eu acho que a nossa equipe ela é bem unida, concretizada para se fazer acontecer. Mas eu também acho que o carnaval desse ano é muito rápido, né? Tá muito já aí em cima. Parece que a gente nem terminou um e já tá tudo. Então a escola já tá fazendo piloto, já tá esculpindo, já tá fazendo algumas coisas que nessa época eu estaria pensando em trazer. Mas como o carnaval é dia 13 de fevereiro, a gente perde alguns dias aí, então a gente tem que correr. Até porque, né, a campeã nem sou eu, é ela. É ela. O título do enredo, então, pra muita gente tá acompanhando, a gente não é do mundo do samba, tá vindo pro mundo do samba. Qual é o título do enredo? Malungaleia, a rapsódia de uma deusa negra. Malunga significa parceira, tá? Então, parceira Leia, né? A rapsódia de uma deusa negra, que é uma das peças que ela fez. Ela quem? Leia Garcia. Um tributo, uma Leia homenagem. Garcia. A Leia Uma Garcia. grande E a cara da protagonista, Mocidade Alegre. né? Não é? Exaltando, né? Dando protagonismo a quem precisa. Precisa. Não pode ser calada, né? Essa joia isso, da nossa Raul, cultura do teatro. viemos para ser protagonistas. É isso. Exatamente. Angelina apresenta o seu enredo na Festa das Campeãs, não é mesmo? Com um vídeo. Que o vídeo é um negócio, né? Pra mim, só o vídeo você já ganhou, tá? Você ganhou com o vídeo. O que você espera pro Carnaval de 2026? Hoje eu ainda fui no barracão, fui na sala do Fabinho, né, pra ver.
escrito nas estrelas. Todo mundo fala, tem a cara da presidente, porque eu sou mística. Eu adoro essas coisas, eu sou espiritualista, a gente vai falar de astrologia. E a Solange falou um negócio da terceira colocação no sábado. Aí eu escolhi a quinta, a Rosa de Ouro gosta de desfilar na sexta, por que não a terceira? Gente, a energia da terceira escola é da Solange, ela já pegou aquela energia. As pessoas ficam com umas coisas, ai, porque eu vou ganhar. Pediram pra você ser a terceira do sábado? Nossa, você não viu eu falando lá? Tem que ter coragem. Quando eu começo a esticar o negócio, porque eu podia falar, é a quinta, né? Muito obrigada. Não, porque eu fui cobrada. Eu fui cobrada. E a terceira escola é a energia dela, gente. Aí, nós somos na astrologia, na numerologia. Vamos Olha, fomos. A terceira e a quinta era melhor. E a quinta era sexta-feira mais confortável. Claro que eu não posso, escrito nas estrelas, Manu e Raul, eu não posso sair de dia, né? Sim. Com certeza. Mas aqui de escola, eu não vou sair de dia. E vai ficar mais confortável. E a baia, e a questão de logística. Né? Não complicado. Você entendeu? E eu tô muito feliz com esse enredo. Eu vi uns figurinos hoje maravilhosos. Eu não vou deixar de fazer a pergunta. Vocês são duas escolas, representantes de duas escolas que tentam manter a tradição e a raiz, né? Vão manter formato? Vai ter disputa de samba? Porque muitas escolas têm optado por encomenda de samba, ou por CD, disputa, né? E vocês são duas escolas resistentes. Ainda que num formato reduzido do que já fizeram, vocês continuam lutando. Eu sei que a explanação aconteceu semanas atrás, enfim, mas a tendência é termos eliminatórias? A tendência da Mocidade Alegre, por exemplo, aqui já em primeira mão, dia 20 de julho, que é a nossa festa julina, tem a catituação do samba, que já é feita na festa julina. Aí dia 27 é a semifinal e dia 3 de agosto. 3 de agosto é a final. Então todo mundo já está sabendo aí em primeira mão. Similar ao que foi o ano passado, então. Similar ao que foi o ano Deve passado. ser a mesma coisa. Porque os meninos estão tendo uma reunião. Bem agora. Pra ver. Por esses dias. Olha, já tá mais adiantada, preciso correr. Então. Porque o carnaval tem 15 dias a menos. Então a gente precisa correr muito. Eu não tenho todas essas datas ainda. Eu não Mas tenho. a tendência é ser como ano passado. Como Pelo menos passado. o compositor vai subir no palco, vai cantar o samba, Sim. nem que seja semifinal ou Não final. é encomenda, fica muito, né? Qual a importância, assim, de você ter uma eliminatória na escola? É que eu sou mais das antigas. Eu gostava muito de eliminatória. Eu amo eliminatória. Eu amo eliminatória, então eu sou meio suspeita pra falar. Lembra Chave Azul? Eu Chave acho- Rosa? eu acho- Eu sou todo. Eu acho que é de suma importância. Eu acho que, infelizmente, né, essa evolução toda, o custo também se tornou muito alto. A gente ainda tenta, de várias formas, achar um formato que não atinja nenhum e nem outro, mas ele é difícil porque tem um gasto. Do mesmo jeito quando as pessoas falam assim pra mim, pô, mas esse cara é endividado lá nas escolas de samba tal, mas é porque a gente quer competir, a gente vai lá e não é às vezes só isso. E a mesma coisa acontece com quem disputa o samba. Né? Tudo bem, eu não preciso fazer isso, mas poxa, e se eu chegar lá e outro fez? E se não, eu vou querer fazer também. Então isso mexe com a nossa emoção. Eu gosto porque você sente melhor o samba, você vê a reação da comunidade, você vê os pessoal que tá lá, você sabe que levou a torcida, tá, mas você vê o seu pessoal, você vê, e assim, e é sempre várias pessoas entrando que às vezes entram e não saem mais, ficam, gostam daquilo, começam a participar, fazem parte do processo, porque a escola é isso, né? Escola de samba é isso. Além de acolher, tá sempre reciclando, né? Porque a Manu tem X idade, ela foi trabalhar lá não sei onde, mas ela trouxe uma amiga que depois trouxe outra amiga, e mesmo ela estando estudando fora, tem não sei quem dela que ela... Até hoje. Mas eu vou vai. falar, eu vou ser mais... E assim Tem o curso vai. de abrir a quadra também. E vocês que não era assim. assumiram Também. muito próximas, 2003, 2004. E ao longo Não, desses, eu assumi em 2003 também. 2003 para 2004. No mesmo ano. É que a minha irmã faleceu em julho e o seu Basílio... Em outubro. Isso. E curiosamente, entre vitórias e derrotas, vocês vão passando por situações de mudança de elenco,
novas pessoas que chegam, pessoas Faz que parte. saem. Faz um parte. processo, né? Faz parte. Faz parte. Você Na vê- realidade, a escola de samba também é um grande jogo, né, Raul? Porque você tem peças que são antigas, mas a gente sempre pode mexer nesse tabuleiro, né? E jogo Uma é peça que Angelina. serve aqui, serve jogo lá, é serve A aqui, grande serve lá. ganhadora do ano. A gente conseguiu virar o jogo. Viraram o virou. jogo. Então vamos terminar o nosso bate-papo com um jogo agora? Com certeza. O Toca jogo aí. é assim. Arrase. Você tem que responder rápido. Não Ixi. pode demorar. É a primeira coisa que vem na mente. É a primeira coisa que vem na mente. Certo. Olha, eu vou interromper de novo aqui para falar do coco quadrado, gente. Sensacional! Água de coco quadrado, 10 anos já. E como o próprio nome diz, já faz referência, não é? É água de coco na caixinha quadrada. Coco Quadrado foi a pioneira no lançamento de água de coco com suco de frutas, hein? E Coco Quadrado tá aqui com a gente no Mundo do Samba. Segue o nosso bate-papo. O quadrado faz todo sentido. Cavalone, nome completo. Angelina Basílio. Solange Cruz Bichara Rezende. Prato preferido. Ai. Culinária, vamos. O que Ai, vem na nem cabeça. sei. Carpaccio de salmão. Frutos do mar. Legal. Angelina Basílio, uma bebida predileta. Ai, licor 43. Eu tô numa vibe legal desse licor. Caipirinha de saquê. Uma mania. Eu sou muito. Repito as coisas, repito. Sol. É bom. Uma É mania? uma mania que você tem. Fico fazendo assim, ó. Que a pessoa... Olha, é melhor a o minha. tempo todo, o tempo todo. Angelina, uma viagem inesquecível que você fez. Ai, Você lembra com saudade. a minha última pra Armênia, porque eu tive encarnações lá, eu sou mística espírita. Armênia, em 2018. Foi por conta do desfile? É claro. Enredo. Foi conhecer. Viva Rayastan. É. Sol, viagem inesquecível. México e Portugal. Vou falar as duas. Olha, maravilhosa. Angelina, signo do zodíaco. Gente, é o enredo da Rosas de Ouro 2026. Sou de touro, ascendente em peixes e lua em aquário. Completo, hein? Completo. Mapa astral. Sol. Libriana, signo da justiça. Angelina, um medo. Um medo, alguma coisa que você tenha medo. Da apuração, sabe? Mas eu me libertei esse ano. E da imprensa que humilhou Angelina Basílio. Um medo da Sol. De não ver meu neto crescer. Doce ou salgado? Salgado. Salgado. Uma coisa que você nunca fez, mas tem vontade de fazer. Pensa rápido. Ai, não sei. Esquiar na neve, talvez. Boa, Angelina de esqui. Capacete. Sol. Uma coisa que você nunca fez, mas tem vontade de fazer, assim. Pode falar mais bobagem. Que tiver, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Viajar e ficar mais de um mês. Aí, Ó, boa. foi bom. Sem o telefone ainda, pra ninguém ligar, ninguém chamar. Angelina, se você não fosse da sua escola Rosas de Ouro, pra qual escola seria a sua torcida? Camisa verde e branco. Eu achei que ela fosse falar Mocidade Alegre. Não. Camisa verde. Sol. Se eu não fosse Mocidade Alegre, pra quem que eu ia torcer? Camisa verde e branco. Camisa verde e branco. Você vê que nós temos alguns problemas, Sintonia. né? Angelina, essa é boa, hein? Essa é boa. Que horas você dorme e que horas você acorda? Ai, depende. A média, né? A média. No meio do ano, assim, porque assim, no carnaval no você meio do dorme. ano, não dá. Meia-noite, meia. Acordo às 8h30 da manhã. Sol. Eu, umas 2 e pouco da manhã, e acordo 9h30. Meu Mais pai tardar vai comer. 10, porque senão eu não funciono. Angelina tem um apelido? Ou já teve? Com certeza. Lina, Lina. quando era adolescente. Pra mim é Basílio. Não, porque é sobrenome, mas eu chamo ela de Basílio. E a Sol? Olha, o Sol. 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 Angelina, quando você era criança, qual era o seu sonho? O que você queria ser quando crescer, assim? Eu quero ser seu sonho. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Aeromoça. Vocês vão rir agora. Que eu queria ser? Chacrete. Então, bota E meu pai falava que
Você tá mais pra bolete do Bolinha, do clube do Bolinha. Mas eu adorava chaclete. No pique, estamos acabando já. Angelina, se você tivesse que ser um animal, qual você seria? Cachorro poodle. Cachorro poodle é específico, tem raça. Só. Leoa. Leoa. O que é pior, ficar sem comer ou sem dormir? Ai, os dois, né? Terrível. Não, tem que ser um só. Sem comer. Sem comer. Sem comer. Angelina, se você pudesse mudar seu nome, pra qual você mudaria? Seu nome não é Angelina, você tem que registrar um outro nome agora. Qual seria? Ai, outro nome. Tem que ser. Saiu uma lei aí, Angelina não, Angelina pode, não mais. pode mais. Você não é mais Angelina Basílio, tem que ser outro nome Basílio. Qual seria o seu nome? Ai, O nome que você acha bonito. Lorena, talvez. Lorena Aqui, Basílio. muito obrigado, Lorena Basílio, com a gente aqui no Mundo do Samba. E a Solange? Maria Alice. Olha. Nossa. Que coisa, hein? Atenção. Você queria pergunta picante, né? Ai, A eu produção colocou aqui. Eu pergunto ou não pergunto? Eu vou perguntar. Pergunta. pode perguntar. Eu não sei nem o que é, mas pergunta. Que roupa você usa para dormir? Ai, não é muito legal. Estão perguntando aqui. Ai, não é, porque... Ah, pijama comum. Pijama aí, tá vendo? Saiu bem, tá vendo? Sol. Pijama também, pijaminha. Tá certo, tá vendo? Angelina, qual é a pergunta que mais te fazem? O que mais te perguntam? Hoje, agora, É. recentemente, Brasilândia. O que é Brasilândia? Nunca vi. Onde eu vou, se eu tô anônima, eu posso ir jantar num lugar que aparece um e fala, aqui é Brasilândia. Agora conta pra gente, como foi essa frase que você soltou e viralizou aqui é Brasilândia? Então, como eu contei já aqui, que o projeto do Carnaval 2025 veio no crescendo, veio. O samba cresceu, as fantasias ficaram... Os carros começaram a ficar maravilhosos. Os 4 carros alegóricos estavam todos. E o primeiro ensaio técnico foi bacana. Aí no segundo, eu senti que o projeto precisava de uma, sabe, de uma chacoalhada. Aí eu até tinha falado pra Losane, que me ajuda, pro meu marido, eu acho que eu vou falar um palavrão nesse ensaio, né? Técnico, a gente tava indo, aí quando chegou o microfone, ia começar o segundo ensaio técnico da Rosa de Ouro, aí os ritmistas falaram, ela é mãezona, ela só fala mimimi no microfone. Não seja por isso. Não seja por isso. Eu amo o desafio, amo. Aqui a Brasilândia, eu falei, Aí foi. foi. E todo mundo delirou. Os Viralizou. 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 Você recebeu crítica por ter falado esse palavrão e ser mulher? Porque quando um homem fala, é um pouco mais A repercussão ameno. não seria a Sim, mesma. Não eu seria a recebi mesma. várias críticas, inclusive no portal da Freguesia do Ó, que é da Brasilândia lá. Nossa, eles morderam todas as línguas. Tem uns primos meus lá da Brasilândia que falaram, esse ano a escola desce. Eu falei, com certeza a escola desce. Estou esperando lá para a escola descer. Aqui é Brasilândia. E qual a pergunta, Sol, que mais te fazem? Eu vou tentar dar um chute, que são os terços da Brasilândia. Em entrevista, creio que sim, né? Uma das, né? A pergunta é quantos terços? Quantos A pergunta é terços? sempre essa. Quantos terços você tem? Eu não sei, eu não conto. É porque o que acontece? Pra quem é dessa coisa da religiosidade, pra gente prestar atenção, quando uma guia quebra, né? A gente despacha. Quando o terço quebra, eu faço a mesma coisa. Eu deixo no local que ele quebrou, porque ele já está carregado, alguma energia estava ali e ali ele ficou, né? Então, o terço é frágil tanto quanto um cordão de contas e vira e mexe. Então, não tem como você contar, mas é uma coisa muito louca, porque eu tenho terço de tudo quanto é lugar, né? Toda vez que alguém vai viajar, vai para algum lugar, vai para não sei... Papa benzeu, imagens, tudo isso. Então tem Trouxe muita um coisa. da Notre Dame antes de pegar fogo. Solange tem um da Notre ela Dame, trouxe, eu olha. trouxe. Verdade. Vou fazer minha última e a Ai. Manu finaliza. Angelina Basílio, se você pudesse dar um recado para o seu passado, para você mesmo, para Angelina no passado, o que você falaria hoje? Eu tô muito feliz porque eu aprendi muito, eu sofri muito, fui muito perseguida, muito perseguida. Quero agradecer meu pai, porque ele me tratava severamente, me restringia das coisas, tipo assim, vai pro quarto e fica lá quieta, um exemplo. Sabe, quando eu tava no Rosa de Ouro, eu tava atendendo alguém, eu ia entrar e eu era diretora de carnaval. Eu não te chamei aqui agora. Então, ele me criou como essa mulher forte que eu sou e
não me arrependo de tudo que eu passei desde 2003 até 2025, que não é fácil. Quando eu falo é difícil, é sofrido, é porque é difícil e sofrido. Sofri preconceito no começo da escola, sofri quando assumi, que há 20 anos atrás é diferente que agora, né? Mas eu tô feliz porque eu aprendi. Eu não tenho mais medo de nada, de internet, essas coisas. Esses vampiros que ficam falando aí. Depois vampiro de internet, depois esquecem. Tudo passa, que nem o Chico Xavier, né? Tudo passa. Passa. Né? Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Sol, o que você falaria pra Solange do passado? Eu acho que ver onde a gente chegou, né? Ver o que a gente conquistou, para mim não seria diferente, né, Raul? Porque eu fui criada no mundo do samba. Eu fui criada ali, né? Então, desde de pequena, eu sempre fui, tipo, sempre muito líder, sempre muito... Eu acho que o Sombrinha puxou muito a mim nesse sentido, né? O Carlos, ele é uma pessoa de acolher, de juntar, de unir. Quando ele tá bravo, ele também fala da forma dele. Mas é uma pessoa que puxou muito a mim algumas coisas e algumas do Sombra, mas muito a mim nesse sentido. Então eu acho que eu também aprendi por várias coisas que eu tive que passar, né? Eu venho de uma família onde a gente eram 6 irmãos, né? E eu trabalho desde muito cedo. Né? Meu pai sempre teve comércio, eu sempre servi balcão. Eu falo pra eles assim, por que você é gordinha? Porque eu não podia fazer educação física, porque eu tinha que sair da escola correndo pra servir os pratos feitos no balcão. Porque quem trabalhava era eu, meus irmãos, né? Minha mãe cozinhava, a gente servia balcão, meus irmãos. Então, assim, eu tive uma vida de responsabilidades já desde muito nova. E talvez todas essas coisas que eu achava que era revoltante pra mim, talvez agora nessa situação hoje eu consigo colocar pra fora de uma outra forma, né? Fazendo acontecer e tudo mais. Mas eu hoje entendo que foi pro meu crescimento, que foi pra minha melhora, que esse legado que meu pai me deixou e que talvez eu deixe aí pro meu filho e pra muita gente da nossa escola foi do que eu aprendi, do que eu vivenciei. E também não foi fácil. Eu sempre fui muito briguenta, sempre exercendo a função do meu signo de Libriana. É injusto, tá sendo injusto, tá sendo isso, tá sendo... E eu sempre fui assim. Então, eu acho que todo esse legado de tudo que eu aprendi fez com que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu não sou de guardar no seu baú, pra fora, e não me coloco, não me escondo atrás de ninguém. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Enfim, o que é direito de um é de todos. Então, eu sou muito nessa situação de, tipo, não preciso de ninguém pra vir me defender, ou pra vir falar por mim, ou pra... Não. Eu mesmo desenrolo, né? E é isso, eu aprendi assim, e eu acho que, graças a Deus, eu acho que eu dei um bom ensinamento pro meu filho. O Sombra colabora muito porque, né, um é trovão, o outro já é mais calmaria, né, mar e sol, né, mas o mar é mais revolto, né, mas a sol é quente. E é isso, né, Raul? Então eu acho que... Como vocês têm histórias assim que se interligam, Muita. né? Muito, né? É impressionante. A Angelina vai lá no meu portão, ela me leva, daí quando meu neto tá lá, e ela fala pro Marquinhos, grita, Marquinhos, campeão, por rosas. E ele grita. Olha, existem umas coisas entre eu e a Solange que, assim, a nora dela é rosas de ouro. Não é que é rosas de ouro. Não. A família, a avó dela é rosas de ouro. rosas de família. Não, mesmo. É bem complicado, porque elas são mais rosas de ouro que eu. Elas são rosas ela de chora, ouro. ela briga, ela... Nossa. Aí a minha filha Camila falou pra mim assim, eu não sei, você e a Solange parecem tanto, mãe, não resiste mais, deixa os outros falar, que falavam da nossa amizade, porque vocês devem ter sido irmãs em outras encarnações. Sem dúvida, essa ligação É é muito, muito então- forte, né? Quando o sobrinha começou a namorar com a Marcela, ela falou, não vai dar. Eu falei, não vai dar nada? Não, ela falou assim pra eles tinham...
Não é que eu falei que não ia dar certo. Caso Pelo amor de De Deus. família. Não, é que ela falou assim, Era no eles tinham começo. separado. É. Eles tinham tido uma briga, separou e não sei o que. Ela falou assim, eles vão voltar. E oi, tá vendo? E você vai ser a avó. E você vai ser a Era avó. no começo, É né? verdade, Agora, ela falou. eles... Angelina E você vai ser avó. Pra terminar, então, a última pergunta com o Mano Casado. Quero perguntar pra vocês, como vocês querem ser lembradas? Qual é o legado que vocês querem deixar, não só no carnaval, como figuras públicas mesmo? Ai, olha, Falamos de passado e agora futuro. eu sinceramente falando, eu acho que essa imagem construída no carnaval, que na realidade a gente já tem, e que ela ultrapassa barreiras, porque é muito louco isso, né? O ano passado eu tava em Portugal, e eu tô num restaurante, comendo em Portugal, com um casal de amigos, e aí me veio uma pessoa lá de baixo, você não é a presidente da Mocidade Alegre? E a gente tirou foto, tudo, então você fala, caramba, eu tô aqui do outro lado, tem que atravessar e as os pessoas, caminhos. e a gente não mensura o quanto isso expande. Então eu acho que, por mais que eu não queira, é isso que vai ficar Com certeza. na lembrança de todo mundo. Então eu penso assim, eu tinha uma missão, que é na minha escola, que é na Mocidade Alegre, e que essa missão se concretizou. E eu acho que, do mesmo jeito que meu tio tem esse legado que ficou, meu pai teve, minha irmã, enfim, também não vai ser diferente comigo. Eu acredito que a escola terá boas lembranças da minha passagem pela minha agremiação. Angelina Basílio, como você quer ser lembrada? Olha, a Solange falou uma coisa que quando você descobre a sua verdadeira missão, ninguém vai tirar. Então, minha missão é a Rosas de Ouro, é a Sociedade Rosas de Ouro. Eu devo isso ao meu pai, porque lá é mais, né? Ela ainda tem. Meu pai foi presidente, eu sou presidente. E eu acho que ele tá orgulhoso da Angelina, né? Que ia destruir a Rosas de Ouro, então... Aprendeu direitinho. Aprendi. Então eu me sinto muito feliz, quero ser lembrada assim. Sabe, que uma mulher que nunca desistiu, uma mulher guerreira, e que cumpriu realmente a sua missão, porque eu sou super espiritualista, por isso que, sabe, tudo passa. E eu quero que me lembre assim, essa cumpriu a missão, essa foi guerreira. É vencedora. É vencedora. As duas são vencedoras. A gente teve a honra de isso. bater um papo aqui com duas mulheres protagonistas do Carnaval de São Paulo, referência. Estamos aqui no estúdio hoje com as escolas campeãs dos últimos 3 anos do Carnaval de São Paulo. Sim. Rosas de Ouro 2025, Mocidade Alegre 2023, 2024. Mais figuras humanas, eu estou muito feliz de receber vocês aqui nessa nova etapa do nosso programa. Já tivemos a chance de entrevistar vocês duas em várias ocasiões. E uma coisa eu posso dizer com total propriedade e com muita emoção. As duas sempre atenciosas, gentis, cada um do seu jeito. Angelina com o seu caderno lá na sala dela até hoje. A Solange... Na liga ela também é assim. A Solange sempre aceita os desafios que a gente coloca, rádio, site, programa, já lembrou aqui que apresentou o programa, foi comentarista, vestem a camisa, são autênticas e vocês representam muito, muito o Carnaval de São Paulo, são referências. A Solange em rede de escola de samba, na Baixada Santista, no Rio de Janeiro. Angelina com o seu o jeito simples, os seus bordões, mas com muita autenticidade. Elas são isso que vocês estão vendo aqui. E quando a câmera está desligada, elas são assim. Daqui a pouco as câmeras serão desligadas e elas também serão. Porque elas são de verdade. assim. São de verdade. Manu, honra. Terminamos o número 1. Número 1! Mas Entregue o olha, piloto. o nome do programa é muito forte. Continua, né? Ele só podia voltar. Estamos E é juntos. por merecimento, gente. É isso. É por isso. merecimento. O mundo do samba. É o nosso mundo, né? É o nosso mundo. Muito obrigado, Sol. Obrigado. Tamo junto, Angelina. precisando, tamo aí. Manu, voltamos no 2, né? Voltamos no 2, mas eu queria terminar esse programa com os bordões das duas, né? Pra gente encerrar com chave de ouro. Mas pode falar? Pode falar. Então vamos começar com a Solange, já que a Angelina é a campeã, hoje ela encerra. Então, a Combinado. Solange, Combinadíssimo. na câmera do meio, que é essa central. A vitória vem da luta, a luta vem da força e a força
da União. E agora, Angelina? Eu mudei o bordão, atualizei, olha, Ah, até nas redes sociais. redes sociais. Eu quero ser uma mulher que sempre tá no seu tempo, entendeu? Vamos lá, vamos junto da mão. Vai. Vai, Vai, atenção. vai. Aqui é Bra- limão! Eu falo limão e ela De novo, vai junto, vai. Aqui é limão, porra! É verdade. Se liga no mundo do samba chegou.